Como manter um posicionamento vitorioso em Cristo. Eu sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. Você que está chegando agora, se inscreva, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante para o crescimento, desenvolvimento e exposição da palavra de Deus para que ela alcance outros corações e transforme realidades de vida. Como manter um posicionamento vitorioso em Cristo? Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo tem uma frase clássica, falada, guardada por muitas pessoas, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Porém, antes, logo no capítulo 4, versículo 8, nós vamos encontrar a experiência do apóstolo Paulo em guardar na mente aquilo que vai ajudá-lo a manter um posicionamento espiritual. Ele vai dizer que é preciso guardar o que é justo, o que é puro, o que é amável, tudo que é de boa fama. Ele vai dizer: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa as nossas mentes e os nossos corações. Aí só então nós vamos ter a capacidade de passarmos por muitas experiências que ele vai narrar, consequentemente do versículo 10 até o versículo 13, experiências negativas, experiências positivas que envolvem todas as áreas da sua vida e ainda manter um posicionamento vitorioso, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo. Tudo ele pode em Jesus, que é o que dá força a ele. Todo posicionamento vitorioso começa com a mente, começa com o comportamento que nós temos provocado, produzido por aquilo que nós guardamos dentro de nós. Guardamos na nossa mente, guardamos no coração. Paulo vai dizer que é importante, nesse processo de consolidação, de fortalecimento, de posicionamento vitorioso em Cristo, praticarmos os ensinamentos que aprendemos. No capítulo 4, ele vai dizer lá no versículo 9: o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Aqui Paulo vai falar de algumas formas de aprendizagem, Aprender, ouvindo aquilo que o outro fala. Ele vai falar o receber, o ouvir e o ver, aquilo que outras pessoas vivem, como experiências, e que nós mesmos acabamos vivendo como experiência. Ou seja, toda forma de experiência de aprendizagem, ela serve para nos fortalecer e para nos posicionar de uma forma em que possamos ser vitoriosos diante de qualquer obstáculo na vida, qualquer tipo de obstáculo. Paulo vai mencionar isso nas experiências que ele viveu, como já citei aqui. Às vezes nós nos concentramos muito nessa declaração: tudo posso naquele que me fortalece. Porém, isso tem um processo. Isso acontece dentro de um processo. Primeiro, praticando os ensinamentos que nós aprendemos com a palavra. Qualquer conhecimento sem prática, ele não produz transformação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qualquer conhecimento, sem que você coloque em prática o conhecimento, não vai produzir transformação na sua vida. É a prática que vai produzir a transformação, não só o conhecimento. Vivemos numa época de estarmos recebendo conhecimentos e informações o tempo todo, mas a prática ela não tem acompanhado essa gama de conhecimentos que nós temos recebido. Então, quem aprende a palavra de Deus precisa colocar em prática. Precisa saber colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia. Isso vai tornar você mais posicionado, mais bem posicionado e vitorioso diante dos obstáculos da sua vida. Você vai poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Conhecimento não é um fim em si mesmo, é isso que Paulo está falando. O conhecer não basta. Eu já entendi, eu já guardei, ok. Não é um fim em si mesmo. Preciso conhecer e a partir desse conhecimento mudar a direção, mudar a trajetória, mudar o comportamento da minha vida. Através do conhecimento da palavra, eu vou alterar os meus comportamentos. A prática revela em nossas vidas se realmente levamos a sério aquilo que aprendemos ou foi apenas mais uma informação que nós recebemos. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus vai falar da experiência daqueles que ouvem a sua palavra e colocam em prática. Ele vai dizer que esses são como aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha.
Aí vem a tempestade, vem os ventos e essa casa resiste. Ele está falando de vida aqui. Quem ouve a sua palavra, quem a pratica, possui a capacidade de enfrentar, de confrontar os ventos, os vendavais, as tempestades da vida e ainda permanecer de pé, mesmo quando isso acontece. É a prática quem nos posiciona de uma forma vitoriosa em Cristo. A prática da palavra de Deus. Mas também o desenvolvimento de uma vida de experiência com Cristo. Do versículo 10 ao versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer que todas as suas experiências, todos os seus momentos de vida, sejam eles negativos ou positivos, ele passa na presença de Jesus. Ele passa com Jesus. Por isso que ele resume no final a frase dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. É em Jesus que Paulo suporta todas as tempestades, todas as diferenças e indiferenças, todos os conflitos, todas as ausências, né, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as perseguições. O apóstolo Paulo vai dizer que ele suporta tudo isso em Cristo. Sem Cristo, ele reconhece que não pode fazer absolutamente nada. Mas em Cristo, ele é mais do que vencedor. Em Cristo, tudo ele pode. Ele aprendeu a associar todas as suas experiências de vida a Cristo ou em Cristo. Né? Ele aprendeu a fazer isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Está dizendo que nós não devemos desassociar as nossas experiências de Cristo. Nós devemos tentar ter uma vida dupla ou dúbia, né? Uma vida em que religiosamente a nossa vida está em Cristo, pertence a Cristo, mas socialmente, no nosso cotidiano, as nossas vidas não incluem ou não estão sendo vividas em Cristo. Isso vai gerar uma lacuna, uma brecha, né, nessa construção de vida que nós temos e aí nos sentiremos fragilizados. Ou seja, a nossa comunhão com Jesus precisa ser constante. A nossa vida com Cristo precisa ser constante e em todas as áreas que envolvem as nossas vidas. Não devemos também distinguir experiências materiais, emocionais e espirituais. Ou seja, todas as nossas experiências estão diretamente associadas à nossa espiritualidade. O que isso significa? Que nós estamos em Cristo. Ele fala, tudo posso naquele. E em Cristo não existem experiências desassociadas, ou seja, fragmentadas. Nós vivemos nossos relacionamentos, nossas escolhas, nossos problemas, nossas conquistas, nossas vitórias, tudo em Cristo. Fora de Cristo não há nada, fora de Cristo não há um posicionamento vitorioso. E por último ele fala, permaneçam, né, em Cristo. Sobre isso nós estaremos falando no próximo vídeo, sobre como permanecer e a importância de permanecermos em Cristo. Mas fica essa palavra para você aqui, que você possa entender que é possível, diante de todas as situações e circunstâncias que nós temos vivido, mantermos um posicionamento vitorioso em Cristo. Sem Cristo, nada podemos fazer. Mas nós não podemos desassociar as nossas experiências, as nossas vidas de Jesus. Não podemos ter dois tipos de vida. Uma que se resume às nossas práticas religiosas e uma que se resume às nossas atividades diárias, cotidianas. A nossa vida tem que ser uma em Cristo. Precisamos viver plenamente em Cristo para podermos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus te abençoe e até a próxima.